Daniele, vocês têm orado? Tem conseguido falar com teu pai? Tem dias que parece que a gente ora menos, né? E não se torne um religioso, por favor. Um religioso que precisa orar 24 horas por dia, que acha que se não orar Deus nunca vai ouvir ou nunca vai falar. Na realidade, nós somos religiosos, Deus não é. Entretanto, nós, né, Lucimara, Karina, Daniele, nós dependemos da oração. A oração, Gigi, ela cura o nosso coração. A oração, Lima, Leandro, ela renova as nossas forças. A oração, Karina, ela cura o nosso interior. A oração, minha amiga Cíntia, ela sara as nossas feridas. A oração renova as nossas forças. A oração nos levanta. A oração nos liberta. A oração nos cura. E eu tenho certeza, Lígia, que Deus, Ele deseja que a gente busque cada dia mais a presença dEle. Ele deseja que a gente cada dia mais tenha um relacionamento de entrega com Ele. Um relacionamento de intimidade mesmo. Porque Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Marcela, Rafaela, Cabanhe. Ele quer, Ivan, Ele quer que a gente tenha um relacionamento profundo com Ele. Ele quer que a gente busque por Ele quando a gente precisa e quando a gente tá bem também. Ou seja, Deus preza o relacionamento acima de qualquer coisa. Ele quer que a gente tenha, José, na Almintas, um relacionamento com Ele. Um relacionamento real, um relacionamento profundo. Não é um relacionamento cheio de máscaras. Não é um relacionamento cheio de fingimento, Lucimar. Exatamente, é um relacionamento em que a gente quer conversar com Ele. Deus quer que a gente converse com Ele, contando tudo que está dentro de nós, que a nossa oração seja a mais sincera possível. Por que, Andresa? Por que Davi, Marcos, foi considerado, a paz do Senhor, pastor Marcos, tudo bem? Um beijo pra você e sua família, viu? Saudade de vocês, da voz linda da sua esposa, viu? Aquela menina tem uma voz ungida. E por que Deus quer, Marcos, Maria Lúcia, minha amiga Elisiane? Por que Deus quer que a gente conte tudo pra Ele? Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi falava pra Deus o que estava realmente dentro do seu coração. Davi não usava máscaras diante de Deus. Quando ele pecou, e foi o maior pecado que creio eu que ele tenha cometido, ele pecou com Batseba, ele traiu o amigo Urias, ele mandou o amigo Urias para frente da batalha. Além de ter traído o amigo com a esposa, ele ainda engravidou aquela esposa e ele acabou ficando com aquela mulher para ele, né? Então ele pecou tremendamente contra Deus. Jeane, Charme Biju, Andresa, ele pecou fortemente contra Deus. Mas quando ele foi corrigido pelo profeta Natan, quando ele se tocou o que ele havia feito de mal, de maldoso, de ardiloso contra Urias e contra aquela família que já era instituída, contra uma família que já estava formada, quando ele pecou e ele se tocou do grande peso, da imensidão do pecado dele, ele disse: miserável homem que sou. Jeane, Valcicleia, ele disse: eu sou miserável. Ele disse, ou seja, eu não sou merecedor do amor do Senhor. Como nós não merecemos, porque se você achar que você é bom demais, se você achar que você é merecedor de alguma coisa, você já errou, porque na realidade nós não somos merecedores de nada. De nada. Sabe o que é nada? Nós não merecemos nada. E não existe nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais. Não existe nada, Ana, Germana, Edilaine, refletindo Jesus oficial, glória a Deus, refletindo Jesus, glória a Deus. Não existe nada que a gente possa fazer de bom, de maravilhoso, para que a gente seja aprovado por Deus. Na realidade, todos nós somos maus, todos nós pecamos, todos nós somos não merecedores da graça de Deus. E é isso que significa graça, Regina. Amém, Nath. Oi, minha amiga. É isso que significa graça. É um favor imerecido, é algo que nós não merecemos. Ainda assim, Ele faz por nós. Esse é o poder da graça. Priscila, Marta, esse é o poder da graça. Exatamente, a Marta está dizendo que a oração nos deixa mais inteligentes. É verdade, gente, é verdade. Quantas situações eu evitei porque eu tinha acabado de orar. Quantas situações foram diferentes depois que eu orei.
Quantas situações continuaram iguais, mas a minha reação, Kelly, Priscila, a minha reação diante daquela situação foi diferente porque eu tinha acabado de orar. Muitas vezes, eu posso contar muitos exemplos para vocês de momentos em que eu orei e reagi de uma forma diferente. Por quê? Porque eu sou boa, né? Como o jovem rico quando se encontrou com Jesus, que se achava muito bom, porque gostava muito do dinheiro que tinha e era dominado pelo dinheiro que tinha. Porque eu sou boa em alguma coisa? Não, porque eu não sou boa em nada. Na realidade, tudo que tem de bom em mim, Girlânia, minha amiga que vai casar, lindona, Kelly, Saminha, minha amiga, tudo de bom que nós temos vem de Deus. Tudo de bom que nós temos vem de Deus. Não existe nada de bom que você veja em mim que você pense é dela. Não é de mim. Não é de mim. Digo isso porque eu já disse para vocês aqui várias vezes, Eli, Kelly, várias vezes eu disse. Na faculdade eu me senti incapaz. Na faculdade eu não sentia capaz de apresentar um trabalho. Não me sentia preparada. Não me sentia boa o suficiente. E tem um provérbio que diz que a gente não deve confiar mesmo em si mesmo. E eu não confiava em mim e continuo não confiando. Isso significa que eu sou uma má pessoa ou que eu não sou uma pessoa de índole, de caráter? Não, não significa isso. Mas significa que a minha força, ela não está depositada em mim mesma. A minha força, ela está depositada no Senhor. Então, o que eu não posso fazer, eu acabo conseguindo fazer. Por quê? Porque existe um Deus que reina na minha vida, né? E assim, o mal que eu quero tanto fazer, que eu acabo fazendo, eu vou deixando de fazer, porque existe um Deus que vai me conduzindo, que vai me direcionando, que vai me ajudando, né? Então, depois de falar tudo isso aí, nessa breve introdução, contadora, Saminha, Juliana, Kelly, exatamente, Kelly. É lindo quando nós encontramos resquícios de Jesus em nós. Exatamente. Muitas reações, né, que nós teríamos, muitas situações em que nós agiríamos de determinada maneira, né? Porque nós sim dependemos de Jesus diariamente, sim, nós somos pecadores que precisamos de Jesus o tempo todo, mas nós vemos a glória de Deus em nós. Nós vemos que em muitos momentos nossa reação é diferente. Por quê? Porque existe Jesus em nós. Ele faz com que tudo seja transformado, né? Ele luta as nossas causas, né, Leli, José? Ele luta as nossas causas. Ele conhece cada uma das suas causas. Mas por que é tão importante falar pra ele? Porque ele quer esse relacionamento real. Um relacionamento real, não um relacionamento de máscara. Deus não precisa de um relacionamento cheio de máscaras. Deus não precisa que a gente vire pra ele e diga, eu amo meu irmão, sendo que você quer esganar aquele irmão. Deus não quer um coração fingido, Deus quer um coração sincero. Um coração sincero é aquele que diz, eu não concordo com aquela pessoa, eu não consigo gostar daquela pessoa, eu tenho dificuldade de me relacionar com aquela pessoa, mas eu digo para o Senhor Jesus que eu quero conseguir, porque eu sei que o Senhor me capacita para isso, então no Senhor eu posso conseguir. É isso que Jesus quer. Jesus não quer um coração fingido, que diz eu amo, aleluia, glória a Deus, né? Jesus não quer um coração assim, Jesus quer um coração sincero. Deus não precisa de um coração fingido. Deus não precisa de um coração que diz pra ele, eu amo e abençoo aquela pessoa que na realidade você quer matar, esganar. Deus quer sinceridade. E quando a gente age com sinceridade, ele transforma o nosso coração de maneira que a gente consegue amar aquilo que a gente não conseguia amar. Jesus nos capacita a amar o que pra gente não tinha como amar. O que é inamável, o que não é amável? Qual é a palavra que se usa para algo que não é amável, né? Algo que é odiável, Jesus faz com que a gente ame. Por quê? Porque é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o poder dele, Carlos, José, Karine, Maíra. É o poder de Deus que te capacita a amar o seu inimigo. É o poder de Deus que te capacita a orar por quem te persegue. É o poder de Deus que te capacita a perdoar aquele que te faz mal. É o poder do Espírito Santo que te capacita a agir diferente das demais formas que você pode agir. É o poder do Senhor que faz de você uma nova criatura. Mas Deus não quer uma vida com fingimento. Deus quer uma vida com sinceridade. Não sei porque eu tô falando isso, mas Deus quer uma vida com verdade. Não sei pra quem também. Mas Deus quer uma vida com verdade. Verdade. E Ele tem colocado no meu coração a importância de nós não desistirmos. Andresa, Jace, minha amiga Cíntia, Mauro, não desistir. Por que não desistir? Porque nós vamos ter dificuldades. Porque nós vamos ter lutas. Quem não tem aí? Levanta a mão aí quem não tem luta. Eu quero ver quem tem coragem de dizer que não tem luta. Todos nós temos lutas.
Todos nós temos lutas a todo momento. Todos nós passamos por situações difíceis. Todas nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de um socorro. Todos nós precisamos de uma palavra de conforto às vezes. Todos nós precisamos de uma palavra que nos renove. Todos nós. Quem não precisa? Todos nós. E aqui na palavra de Deus, José, Eide, a paz do Senhor, Rosângela, a paz do Senhor. A gente vê aqui na palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 18. Lucas, no capítulo 18. Vani, Mafra, Camila, José, Luciana, minha amiga, exatamente, minha amiga. São muitas lutas. E quantas lutas as pessoas estão enfrentando agora? Porque as pessoas estão enfrentando mais lutas agora. No que creio eu seja o princípio das dores, Neide. Eu creio nisso, Lucimara. Eu creio, Juliane. Eu creio. Teólogos e estudiosos dizem que ainda não é, enquanto alguns dizem que já é o princípio, sim. Eu creio, sim. Eu creio, sim, Juliane. Isso, Saminha. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Eu creio, sim, que nós estamos no princípio das dores, sim. Não é à toa, gente, que todo início de ano é difícil. Qual o início de ano que começa fácil pra gente aqui? Diz pra mim, nesses últimos anos, qual foi o início de ano que foi fácil pra gente? Não tá fácil pra ninguém. É por isso que a gente sempre diz, olha, trate bem os outros, você não sabe o que o outro tá vivendo. E é verdade, nós não sabemos o que o outro tá enfrentando. Nós não sabemos a luta que o outro tá enfrentando. Nós não sabemos o deserto que o outro tem. Nós não sabemos as lutas que o outro tem. Nós não sabemos, Maíra, o que o outro tá passando. Nós não sabemos. Nós não sabemos. A gente precisa de Jesus a todo momento e precisa também se compadecer com a dor do outro. Olhar para a dor do outro e tomá-la, Elidiane, como se fosse nossa. Pegar para mim a dor do outro como se ela fosse minha e ajudar o meu irmão a carregar as cargas pesadas que ele carrega, porque com certeza todos nós estamos carregando cargas pesadas. Todos nós. Não é à toa que a palavra diz em Mateus 11, a partir do verso 28, vinde a mim, Macuca, vinde a mim, Lívia Andrade, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ó. Mateus, capítulo 11, é muito conhecido esse texto, mas eu vou ler ele inteiro. Mateus 11, a partir do verso 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, tomai do vosso jugo, em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Ou seja, todos nós, isso, Samin, ajudar o outro, se preocupar com o outro, olhar para o outro, assim como Jesus fez por nós. Você acha que naquela cruz Jesus carregou o pecado de quem? O pecado dele? Jesus não tinha pecado, Jesus carregou o nosso pecado. Jaqueline, Eliane, pastor Efraim, a paz do Senhor, Dolores Esmalteria, minha amiga Michele, ou André, amo vocês, viu? Então você acha que Jesus carregou naquela cruz o quê? O pecado dele? Não, ele carregou o pecado de um mundo inteiro. Imagina o peso daquela cruz nas costas de Jesus, carregando o meu pecado, porque eu tenho muitos, e o seu pecado, porque você também tem muitos. Então ele carregou naquela cruz todos os nossos pecados, e por isso, André, a paz do Senhor. Michele, oi amiga, a paz do Senhor. Anderson, a paz do Senhor. Por isso que Jesus pode nos dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por isso que ele pode dizer. Por que Jesus pode dizer? Porque ele pagou o maior preço naquela cruz por mim e por você. Por causa dele é que nós fomos sarados. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por causa dele é que nós temos vida hoje. E é por isso e por causa dele que nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Porque ele pagou o maior preço naquela cruz. Ele nos amou. Ele derramou sobre nós óleo de renovo, óleo de cura. Porque ele nos amou, ele pode dizer, vinde a mim, Manu, vinde a mim, Carla, todos, Ingrid, que estão cansados, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Olha para Jesus, porque por mais que nós estejamos carregando pesos e cargas pesadíssimas, a palavra nos garante que o fardo dele é suave, a carga dele é leve. Ou seja, Estela, para Jesus, Manu, o peso que nós carregamos para Jesus não é nada.
O sonho que existe dentro do seu coração para Deus não é nada. Ele consegue, num piscar de olhos, fazer todas as coisas. Acontece que às vezes parece que Deus demora, como nós vamos ler nessa parábola aqui, de Lucas 18. Parece que ele demora, quando na realidade, Kelly, ele está no controle de tudo. O tempo tá certinho. No relógio de Deus, Kelly, tá tudo certinho, Andressa. Tá tudo certinho, Andressa. Tudo tá correto para Deus. Pra gente, Aninha, pra gente tá difícil. Mas para Jesus não, tá no tempo certo, Jaque. Para Jesus tá no tempo corretíssimo. É que é difícil pra gente entender isso, mas ó, o tema de hoje é não desista. A parábola da viúva insistente. Lívia, não desista. Tô aqui para falar para alguém hoje. Não desista. Exatamente, minha amiga. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Exatamente, Michele. Ele levou as nossas dores. Se ele levou as nossas dores, nós podemos dizer sim que temos saúde. Nós podemos afirmar sim, Érica, Cláudia, que nós temos vida. Porque existe um Deus que nos dá essa vida. A gente pode afirmar, nós somos sarados, Dolores. Nós somos, Andresa, curados. Porque existe um Deus que carregou as nossas dores naquela cruz. Aí, aqui, vamos agora. Não desista. Não desista mesmo. Lucas 18, a partir do verso 1. Lucas 18, a partir do verso 1. Conta uma parábola muito conhecida por mim e por você. Tenho certeza que você já ouviu falar da viúva insistente. Quantos de nós falamos sobre a viúva insistente quando a gente quer falar pra gente não desistir, pra gente persistir, pra gente perseverar? O que significa perseverança? Vamos no dicionário aqui. Perseverar. É a mesma coisa que não desistir. É a mesma coisa que insistir com veemência. Insistir com insistência, a redundância aí, mas insistir fortemente. Não desistir mesmo. Perseverança significa qualidade de quem persevera. Pertinácia, constância. Constância é uma palavra boa para o que eu quero falar para vocês hoje. Constância é uma palavra boa. Porque quando nós somos constantes, Bia, Edilane, Cláudia, quando nós somos constantes em Jesus, a gente não muda. Muda só se for para melhor. A gente não retrocede. Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus quer que a gente avance para o alvo que é Ele. Deus quer que a gente corra a corrida que está proposta para nós. Conceição, Deus quer que a gente corra o que Ele tem planejado para nós. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro do Senhor. Deus quer que a gente viva os planos que Ele mesmo tem para nós. Deus tem planos para nós. Jeremias 29:11 diz, eu é que sei, eu, Deus, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, que desejais, que ansiais. Olha aí. E a Lívia está dizendo que a maior dificuldade dela é a constância. Constância é dificuldade para todos nós. Ser constante, ser perseverante, Maíra. Não desistir. Renata, não sair do caminho do Senhor, Bia. Não desistir de buscar a Deus. Por que em muitos momentos Deus ainda não derramou sobre nós aquilo que Ele tem planejado? Porque Ele não quer nos perder. Ele quer que nós estejamos firmados na rocha. Olha aí, Luciana, exatamente. É o segredo para muitas situações difíceis, a constância. É isso mesmo. Ser constante é não desistir. E essa mulher representa muito bem isso. Josi, olha a importância dessa parábola contada por Jesus. Lucas, capítulo 18, diz: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los, de exortá-los, de ensiná-los, de conduzi-los, de mostrar a eles e de nos mostrar também, Tiago, Maíra, doutora Ângela, Joselma, de nos mostrar, Josi, de nos mostrar que a gente deve orar continuamente, que a gente deve orar sem cessar, de que a gente não deve desistir, de que nós devemos persistir, de que nós devemos ser constantes em buscar ao Senhor, constantes em ler a palavra do Senhor, constantes em falar com o Senhor, constantes em perdoar, por mais difícil que seja, constantes em deixar passar, por mais difícil que seja, constantes em orar também por quem nos persegue, por mais difícil que seja, constantes em acreditar que Deus tem o melhor para nós, ainda que a água esteja dando na canela. Constantes em mergulhar mais profundamente no Senhor. Constantes em ir em águas mais profundas. Quantos de nós, Tiago, um beijo para João Pessoa, minha cidade que eu amo.
amo João Pessoa. Eu sou fascinada por João Pessoa. Jesus, só Jesus sabe o quanto. Bia, por que é tão importante isso? Porque em muitos momentos a gente fica no meio do caminho. Por que em muitos momentos a gente desiste? Porque a gente se cansa de esperar. Nós somos imediatistas. Não é à toa que nós usamos relógio Samarai. Não é à toa que a gente está sempre olhando para o relógio para saber o horário. Não é à toa que, inclusive, Jesus está me tratando nesses dias em muitas coisas, né? E uma dessas coisas envolve horário, né? Eu tenho que ser melhor no horário. Eu tenho que ser mais pontual no horário. E realmente, às vezes, pra mim é difícil. E dá a impressão de que eu sou arrogante se eu não ligo pro horário. Na realidade, não é porque eu sou arrogante, é porque eu vou levando. Quando eu percebo, eu deixo pra fazer tudo em cima da hora. E quando eu vejo, já cheguei atrasada nos lugares. Mas isso é feio. As pessoas estão me esperando e eu estou atrasada pra chegar, né? E mesmo que eu não queira, eu passo a impressão de ser arrogante. E é isso, Thiago. Nós somos imediatistas, né? A gente precisa cumprir horários no mundo. A gente precisa chegar no horário certo, né? Deus está me ensinando isso, não que eu não tente, mas é uma luta para mim, né? Tô melhorando. Em Jesus a gente vai melhorando. E nós observamos que o mundo ele é imediatista, né? A gente tem relógio no computador, a gente tem relógio no celular, a gente tem relógio na parede da sala, na parede da cozinha, né? A gente precisa de alarme para a gente acordar em muitos momentos. Ou seja, nós temos horário para entrar no trabalho, para sair do trabalho. Temos horário de almoço, quem trabalha aí o dia inteiro. Quando eu trabalhava, eu tinha um horário de almoço. Então, nós temos horários para tudo. E para o nosso horário, dentro do nosso entendimento, tá tarde, né? Dentro do nosso entendimento é como se Deus chegasse atrasado. Mas para Deus, no relógio dele, no tempo de Deus, no tempo cronológico do Senhor, que é diferente do nosso tempo, tudo já está feito. Bia, Yasmin, já está tudo feito. Sabe, Deus não vai te dar ainda isso, Ele já te deu, Ele já depositou dentro de você, já está aí dentro de você. Só falta acontecer com os olhos humanos para que os nossos olhos visíveis consigam enxergar, né? E essa viúva aqui, olha a parábola que Jesus contou. E vou frisar, é uma parábola que fala sobre a importância de orar constantemente e não desistir de orar. É uma parábola que fala sobre o poder da oração, sobre nós orarmos continuamente e jamais desanimar. Então guarda aí, é para orar constantemente e jamais desanimar. Não desanima, ainda que desanime, não desanima. Porque vai chegar um momento que você vai desanimar? Vai! É normal pra gente, é comum, Andresa, Bia, esmalteria decolor esmalteria, deve ser. É comum a gente esmorecer, é comum a gente pensar em desistir, é comum a gente ficar triste em algum momento. Tudo bem, nós somos seres humanos, mas não fica sempre não. Se ficar, logo se levanta. Se ficar, não entra na caverna não, gente. Elias entrou na caverna e é um dos profetas que eu mais amo, Elias, Jeremias, Elias, Moisés. Eu amo Elias. E ele se trancou na caverna porque ele se sentiu sozinho. Ele pensou que ele era o único que não tinha se vendido a Baal. Mas ele não estava sozinho. Deus mostrou isso pra ele. Deus mostrou que ele não estava sozinho. Então, ainda Carlinhos, Fernanda, Sâmia, que a gente se canse. Não desista. Se canse, tudo bem, mas não desista. Respire um pouco, tudo bem. Durma um pouco até mais tarde hoje, tudo bem. Mas não desista, Lucimara. Não desista, Estela. Jesus falando então da parábola sobre a importância da gente orar sempre e não desistir. Verso 2. E lhes contou, em uma certa cidade havia um juiz, tinha um certo juiz, né? Maíra, Mai Peixoto, né? Dá vontade de entrar na caverna? Dá sim. Já quis entrar na caverna várias vezes e luto contra isso constantemente. Nós somos seres humanos, mas também somos seres espirituais. Se nós não olharmos com os olhos da fé, a gente não vai chegar nunca em lugar algum, a gente vai sempre desistir. Mas com os olhos da fé, minha amiga Gisele, Joelma, Bia, Tássia, com os olhos da fé a gente enxerga o sobrenatural e é assim que Deus quer que a gente olhe. Com os olhos da fé, não com os nossos olhos. Os nossos olhos vão dizer que não. Vai aparecer o coleguinha que vai dizer que não. Vai aparecer o abençoado que ainda vai zombar da tua cara e vai dizer que você não vai conseguir jamais. Mas existe um Deus que está nos ensinando hoje. Eu tenho que orar constantemente e eu não posso desistir.
Se o desejo do teu coração não é o desejo do coração de Deus, ele vai dar o desejo do coração dele para você e não o desejo do teu coração. Mas pode confiar que Tony, pode confiar, Eliane, que o sonho dele e o desejo dele para você vai ser melhor e superior do que o seu. Não é à toa que Provérbios 16, verso 1, diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Então não desista da sua vida, não desista do seu casamento, ainda que você enfrente lutas em muitos momentos, ainda que você se sinta sozinho ou sozinha, não desista desse sonho que Deus depositou no teu coração, porque não é porque nós merecemos, a gente disse no início, Geisa, Des Araújo, não é porque nós merecemos, é o favor imerecido do Senhor, é a graça dele que está sobre nós. Amém. E havia então em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Em outra versão diz que era um juiz iníquo. Deixa eu ver outra versão aqui. Era um juiz que não se preocupava muito com ninguém não, sabe? Esse juiz não estava muito ligando para as dores dos outros não. Você conhece alguém assim? Alguém que é insensível, que não sente a dor do outro, que não se compadece com a dor do outro, que não se preocupa com a dor do outro. A gente está vendo um mundo cada vez mais assim, seco. Já percebeu como o mundo está seco e vazio? Já percebeu como o mundo está insensível? Já percebeu como o mundo tá, Cassiana, Bia? Já percebeu como o mundo tá completamente sem Jesus em muitos momentos? Já percebeu como tantas pessoas andam sem Jesus? Não é à toa que nós precisamos, nós somos comparados ao sal da terra porque nós precisamos fazer a diferença nessa terra. O mundo tá cada vez mais sem sentimento. As pessoas estão cada vez mais frias, vazias, arrogantes. É verdade, gente. A palavra diz que o amor de muitos se esfriaria e a maldade aumentaria. Nós já estamos vendo isso, infelizmente, né? Porque exatamente, Jesus está voltando. Jesus está voltando, gente. E essa verdade não é mentira. Essa verdade é verdadeira. Confia nisso. E diz aqui, um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Olha só que incrível. A minha versão aqui diz que nem a Deus ele temia, que dirá homem algum, Tony. Olha que forte isso. Esse juiz, ele não estava nem aí nem para Deus. Esse juiz não acreditava em Deus. Esse juiz era ateu. Esse juiz era insensível. Esse juiz não se preocupava com a dor de ninguém. Esse juiz não estava querendo saber qual era o seu problema. Esse juiz não estava ligando para sua conta atrasada. Esse juiz não estava ligando para o seu casamento destruído. Esse juiz não estava ligando para o seu sonho não realizado. Esse juiz não estava ligando para a guerra na tua casa. Esse juiz não estava ligando se o teu nome estava sujo por conta de alguém. Ele não estava ligando se você não tinha dinheiro. Ele não estava ligando se você não tinha mais como resolver. Ele não liga nem se alguém morre. A palavra diz que ele não temia nem a Deus. Um homem que não teme nem a Deus não teme ninguém. Um homem que não liga nem para Deus, ele vai ligar para alguém? Olha o que essa parábola está dizendo. Ele era tão insensível que ele não queria saber nem de Deus. Então, será que esse homem ia se preocupar com a dor de alguém, Bia? Será a Regina, Jaque? Será que esse homem ia se preocupar com a dor de alguém? Claro que não. Ele era um homem ímpio, ele era um homem iníquo, ele não tinha preocupação com nada e com o seu ninguém, como diz meu pai. Ele não queria saber de ninguém, Mariana, ele não se preocupava com ninguém. Olha a parábola que Jesus contou aos discípulos. Então ele não se preocupava com as necessidades de ninguém. Havia também, verso 3, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então tinha uma viúva naquela cidade também, ou seja, naquela cidade, Nayara, Mariana, minha amiga Michele, Rojas, Duda, tinha o que naquela cidade? Um juiz que não ligava para ninguém. Um juiz que não se importava com ninguém, um juiz que não queria nem saber quais eram os seus problemas. Um juiz, que estava assim, de mãos lavadas. Um juiz que nunca sequer se preocuparia com você. Mas existia também naquela cidade uma mulher viúva. E a viúva, o que representa a viúva? A pessoa de maior necessidade na Bíblia. A pessoa de maior necessidade na Bíblia vai ser sempre a viúva. Porque a viúva perdeu o marido, a viúva perdeu os bens. Em muitos momentos a viúva perdia o marido e também os filhos, porque em muitos momentos a viúva tinha perdido o marido na guerra e os filhos homens também iam para a guerra junto com os pais. Então aquela viúva, ela não era apenas viúva, ela também poderia não ter mais filhos, ela poderia ter perdido os filhos. Então, aquela viúva era a mais sofrida de todas. Por que Jesus contou a parábola mostrando uma viúva? Porque ele queria mostrar
que assim como aquela viúva, Rafaela, Amanda, assim como aquela viúva, Daniel, somos nós que temos necessidades, nós que precisamos de Jesus, nós que precisamos de um socorro, nós que precisamos de algo sobrenatural. Você precisa de algo sobrenatural? Eu preciso de algo sobrenatural sobre a minha vida. Eu preciso da cura do Senhor sobre a minha vida. Eu quero sobre a minha vida as bênçãos do Senhor. E nós não podemos desistir. Só que aquela viúva, ela era uma viúva que necessitava, mas além de necessitar, aquela viúva, ela era ousada. Aquela viúva representa o que é constância. A gente não falou sobre constância aí? Aquela viúva representa o que significa constância. Ela não desistia em nenhum momento. Era uma viúva, tinha necessidades, não tinha condições, não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, mas ela sabia que aquele juiz que não ligava para nada nem para ninguém era o único que poderia ajudá-la. E por saber que ele era o único que poderia ajudá-la, ela ia constantemente na porta da casa dele, Lucimara, Ligo. Ela ia, Joselma, constantemente na porta do juiz. Gente, por algum tempo, olha só que eu vou falar que ela ia na casa do juiz, Jennifer, olha só. Verso 4. Por algum tempo ele não quis atendê-la. Por algum tempo ele não quis atendê-la. Para aí, verso 4. Olha que forte. Essa mulher, ela ia na porta da casa do juiz. Gente, quem é que vai na porta da casa do juiz pedir para ele julgar a causa? Isso é até anético, né? A gente fala antiético, mas a palavra certa é anético. Isso é até sem ética, né? É isso que eu quero dizer. Você não pode ir na casa do juiz pedir para ele julgar a sua causa. Isso é ser tendencioso. Isso é puxar a sardinha para o seu próprio lado, né? A gente não tem acesso ao juiz quando ele está julgando uma causa nossa. Nós não temos acesso a isso. É ele quem vai definir de acordo com os fatos que ele tem. Ele vai olhar a testemunha de acusação, a testemunha de defesa, advogado de defesa, advogado de acusação, e ele vai analisar de acordo com os fatos, né? E sabendo que ele foi ensinado a agir com equilíbrio, né? Com imparcialidade, sem ser parcial, ou seja, sem tender nem para um lado nem para o outro, mas buscando ser o equilíbrio. É isso que representa a justiça no Brasil, embora em muitos momentos nós saibamos que a justiça não é assim tão justa, até porque ela é feita por seres humanos, e nós em muitos momentos não somos justos nem equilibrados, mas Jesus é equilibrado e Jesus é justo e ele sabe de todas as coisas, né? E aí Caroline, Vini, Daniela, olha o que acontece. Ela ia na casa dele e ela batia na porta da casa do juiz, que não ligava pra ninguém, e ela clamava: julga minha causa, juiz. Ela batia: julga minha causa, juiz. Julga minha causa, juiz. O que ele fazia? Batia a porta na cara dela. Por quê, Vini, Caroline, Frana? Por quê? Porque ele não queria julgar a causa dela. Porque ele não se preocupava com as dores dela, porque ele não estava nem aí pro problema dela. Já se sentiu assim, Rafaela, Mica, Araújo? Já se sentiu assim? Já sentiu que ninguém se preocupou com você? Claro que eu já senti isso. Acho que você também aí, né? Acho que você também, né, Esther? Já sentiu em algum momento que ninguém se preocupou com as suas dores, amiga? Já! Já sentiu que ninguém estava nem aí pros seus problemas? Já, claro! Quem nunca passou por isso? Todos nós. E mesmo vendo ela que ele não se preocupava, mesmo vendo ela que ele não se preocupava, ela ia constantemente. Constância. Juiz, julga minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. Isso representa, Marta, não apenas constância, mas também humildade, Fabiana, Lívia, Tony, humildade. Ela ia humildemente. Já falei pra vocês, a viúva representa o quê? A viúva representa a mulher de maior necessidade na Bíblia. Ela não tinha mais marido, poderia ser que não tivesse mais nem filhos. Ela não tinha condições, né? Por isso que a gente ouve falar da oferta da viúva, que deu a moedinha que tinha. E a oferta dela foi a maior, porque ela deu tudo que ela tinha. E os outros davam do que sobrava. Ela não, ela dava de tudo que ela tinha. Ou seja, a viúva é a de maior necessidade na Bíblia. E ela sabia do que ela estava precisando. Ela sabia que só Jesus podia dar aquilo a ela. Ela sabia que não existia homem nenhum no mundo que pudesse ajudá-la. Ela sabia que só aquele juiz poderia ser a salvação. E por isso ela ia
constantemente, sem desistir de orar, sem desistir de buscar, sem desistir de crer, sem desistir de confiar, sem desistir de acreditar no Senhor, sem desistir, constantemente ela ia à casa do juiz. Juiz, julga a minha causa. Julga a minha causa. Aí, verso 4, por algum tempo, ele não quis atendê-lo, trancava a porta, batia a porta na cara dela, imagina. Exatamente, Estela. Ela não era orgulhosa. Muitos de nós somos orgulhosos, somos arrogantes, nos achamos melhores que os outros. Aquela mulher não se achava. Aquela mulher sabia que ela necessitava, casa de carnes em Boava. Ela, Andressa, ela sabia, Simone, que ela precisava daquele socorro. E ela foi humilde. Ela foi constante, ela foi humilde. Por algum tempo ele nem atendia. Imagina você ir na casa de uma pessoa, chamar, se esgoelar de bater na porta. Você saber que a pessoa tá lá dentro e a pessoa não te abrir a porta. A pessoa não falar com você. Isso aconteceu com ela não apenas uma vez, porque pode acontecer, Andressa, exatamente, perseverança. Pode acontecer uma vez ou outra, mas com ela não. Com ela aconteceu constantemente. Várias vezes ela foi até a presença do juiz que bateu Juliana a porta na cara dela, não quis falar com ela, não se preocupou com a dor dela e ela persistiu. Juiz, julga minha causa. Julga a minha causa, julga a minha causa. Com humildade, ela persistia diante do Senhor. Persista com humildade. Persista sem precisar contar para as outras pessoas. Persista sem que os outros precisem saber, meu amigo Marcos Vinícius, a paz do Senhor. Saudade de vocês, amigos. Jesus abençoe vocês e esse novo serzinho lindo que tá vindo por aí, tá bom? Ela persistia com humildade. Ela não desistia, mas ela não era arrogante. Isso é lindo de se ver. Ela não era arrogante, ela era humilde. Humilde porque precisava e humilde porque tinha uma essência humilde. Ela não era orgulhosa. Amém. Verso 4. Ele nem atendia, nem quis saber dela. Todavia, mais tarde, ele pensou, consigo mesmo, né? Ele pensou, verso 4. Né? Não quis atendê-la, mas depois consigo ele disse: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Olha a força disso. Mônica, olha a força disso. Cíntia, olha a força disso. Marcos, meu amigo, olha a força disso. A paz do Senhor, meu Deus do céu, olha isso. Ainda, o juiz dizendo para ele mesmo: ainda que eu não tema nenhum homem, ainda que eu não tema nem a Deus, ou seja, ainda que eu não ligue para ninguém, ainda que não me interesse o problema dessa mulher, porque ele não estava preocupado com o problema dela. Gente, empatia é coisa que muitas pessoas não possuem. Empatia é dom. Tem gente que tem e tem gente que não tem, infelizmente é verdade. Ele não tinha empatia. Esse juiz não tinha empatia. Esse juiz não estava nem aí. Mas existe um Deus, olha só, um Deus que toca no coração, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que convence. Existe um Deus que convence. Esse homem, de uma forma sobrenatural, ele foi convencido por Deus que ele deveria julgar a causa daquela mulher, ainda que ele não quisesse. Aí ele diz: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens. Entretanto, como essa viúva me molesta, molestar é o mesmo que o quê? Importunar, né? Molestar é o mesmo que importunar. Importunar é o mesmo que bater constantemente. Juiz, julga a minha causa. Juiz, julga a minha causa. Essa mulher, Patrícia, Lídia, essa mulher, minha amiga Michele, ela fez mais do que isso. Ela esmurrou a porta daquele homem. Essa mulher, Daniel do céu, essa mulher, ela esmurrou a porta daquele juiz. Ela não batia, não. No grego aqui, não é hebraico, né? Novo Testamento é grego. No grego, né, Daniel? No grego, né? Molestar, importunar, né? Essa palavra significa esmurrar. Mas esmurrar a ponto de rasgar a mão. Esmurrar a ponto de ficar todo machucado, mas não desistir. Esmurrar é o mesmo que persistir com tanta força que haja o que houver, você não desiste. A água tá dando na canela, a água tá subindo pros lombos. Eu não vou desistir. Com certeza, amiga. Com certeza ela tava desesperada. Com certeza ela clamava por aquela justiça. Com certeza ela estava numa necessidade muito grande, porque ela não pensou nem no ridículo que ela podia viver ali.
Ela não pensou nem no que podiam pensar dela, ela não quis saber. Ela foi e ela esmurrava a porta. Ela clamava com veemência. Ela clamava porque ela sabia que só Jesus podia ajudá-la. E aqui esse juiz representa Deus, que pode julgar as nossas causas ou pode não julgar. Ele faz como ele quer. E quando ele não nos dá ganho de causa, não significa que ele não julgou. Significa que do jeito dele é melhor do que o nosso. Significa que ele sabe mais do que nós o que está fazendo. E o incrível é que o juiz não se preocupava com ninguém. O juiz não ligava pra ninguém. Aí o que ele pensou? Mas já que essa mulher, essa viúva, ela vai ficar me molestando. Então, verso 5. Hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. Olha só, Rafaela está dizendo que está no tempo da espera e essa passagem surpreende ela e faz ela descansar. Amém, Rafaela. Isso mesmo. Descansar em Deus é não necessariamente deixar de orar. É continuar orando, mas continuar orando com o coração tão cheio de fé e tão confiante que, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que eu vou confiar tanto em Deus, que eu vou saber tanto que Ele é o meu Deus, que eu vou descansar tanto nele, que eu vou saber que o que Ele for fazer por mim vai ser melhor do que o que eu posso fazer. Isso é confiar em Deus. Isso é descansar. O que Deus fizer por mim vai ser melhor do que o que eu posso fazer. Porque Ele sabe tudo que tem para mim. Ele sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Então Ele sabe o que é melhor para mim. Então Ele é Deus na minha vida. Mas eu vou persistir em humildade, em constância. Constantemente eu vou buscar o meu Senhor. Constantemente eu vou me rasgar na presença dele. Constantemente eu vou pedir socorro para ele. Constantemente eu vou clamar. Por quê? Porque Deus ouve o clamor dos justos. Deus ouve o clamor dos justos. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Deus ouve o nosso clamor. E aí ele, que não temia a Deus, olha o sobrenatural. O homem não temia a Deus, o homem não queria entregar a vitória dela, mas ele teve que entregar. O homem não queria entregar essa vitória dela, guarda isso, ele não queria. Vera, a paz do Senhor, ele não queria, Lídia, entregar essa vitória para ela. O inimigo não quer entregar a vitória pra gente. As pessoas que nos cercam em muitos momentos não torcem pela nossa vitória. O mundo trama contra a nossa vitória, mas escuta uma coisa, Deus faz com que a vitória chegue na nossa vida, querendo os outros e o inimigo ou não. Deus não depende do diabo para nada, ele é derrotado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus não depende da aprovação de seu ninguém para fazer na nossa vida o que ele quer. Deus não precisa de ninguém para fazer na nossa vida o que ele quer fazer. Se nós temos um coração sincero, obediente, Deus não depende de ninguém. E essa mulher clamou na fonte certa. E o juiz disse, eu vou fazer logo justiça para essa mulher, para ela parar de me importunar. Por quê? Porque ele viu pastor Elisângela, Priscila, Cleane, ele viu Josiane, Josilane, que ela não ia desistir. Ele viu que ela era constante. Ele viu que ela não desistia em nenhum momento. Aleluia, não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aleluia. Aí, contudo, a viúva me importuna demais. Então eu vou fazer justiça para ela, para que ela não me aborreça mais ainda. Porque, ô mulher chata que não para de me importunar. Ô mulher chata que não desiste. Ô mulher chata. Eu prefiro ser conhecida como chata, que não desiste, do que desistir. Ainda que tenha dias que a gente sim pense em desistir. Ainda que tenha dias que sim, a gente não saiba nem o que fazer. A gente não tenha nem forças para continuar. Levanta hoje, sai dessa caverna, porque Deus virou para Elias e disse a todo momento, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Elias, imagina aquela mãe brava querendo brigar com o filho na frente dos outros, né? E tendo que esconder porque os outros estão percebendo. A mãe brava vira pro filho, né? Aquele, sabe quando você fala segurando os dentes assim, ó? E eu imagino Deus falando para Elias, Elias, o que você tá fazendo nessa caverna?
Elias, quem te mandou, Érica? Elias, quem te mandou, Janaína? Franciele, quem te mandou? Sai dessa caverna. Não te mandei entrar. Se entrou, sai agora. Entrou, tudo bem, todo mundo vai entrar em algum momento. Tudo bem, mas sai. Continuar é que não dá. Continuar é que não dá. Ou a gente confia no Deus que a gente diz que confia, ou não confia. Ou a gente é daqueles que tem constância, ou daqueles que não tem. Não é? Ó, Tiago, vai comigo rapidinho, Tiago aí. A gente vai voltar Lucas 18, tá? Que eu tô acabando. Mas Tiago diz uma palavra muito forte. Tiago, no capítulo 1, no verso 2. Tiago 1, verso 2. Olha só. Tiago 1, vou ler na outra versão. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, Tiago 1, 2. Guarda aí. Meus irmãos, tende por grande gozo quando cairdes, quando passardes em diversas tentações. Ou seja, quando passardes. Por quê? Porque nós vamos passar. Sim, nós passamos. Sim, nós passamos. Mas tende por grande gozo. Gozo é o mesmo que alegria, júbilo. Fique feliz quando você passar por luta. Quem aqui consegue, eu quero ver, né? Aí é que eu quero ver. Conseguir é que é difícil, mas é o que a palavra diz. Então, em Jesus, nós vamos dar conta de sim, de se alegrar. Né? Tende motivo de júbilo, de alegria, de gozo, o fato de passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé, verso 3, opera a paciência. Eita! Quando a nossa fé é provada, quando o tempo passa, o relógio passa e nada acontece, o que está acontecendo conosco? A nossa fé, a prova dessa fé está nos dando paciência. Deus está nos ensinando por meio da paciência. Deus está nos ensinando que nós precisamos ser pacientes. Deus está nos ensinando que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, aleluia. Deus está nos ensinando que no tempo dele é melhor, aleluia. Deus está nos ensinando a sermos constantes, aleluia, Jesus. Deus está nos ensinando sobre constância, sobre humildade, sobre persistência, sobre perseverança, sobre fé e sobre muitas outras coisas. Então, verso 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Quando a nossa fé é provada, a gente aprende a ser paciente. E quando nós aprendemos a ser pacientes, nós passamos a ser pessoas melhores, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ó, que forte! Ou seja, quando a gente recebe, quando a gente passa por lutas, a nossa fé é provada. Quando a nossa fé é provada, nós recebemos paciência. Quando nós recebemos paciência, nós aprendemos a ser perfeitos em Deus. Nós não somos perfeitos, perfeito é Ele, mas aprendemos a ser melhores em Deus. Aprendemos a ser mais parecidos com Deus. E principalmente Suelen, Kátia, minha linda Paz do Senhor, Anderson, nós passamos a não faltar em nada, não vai nos faltar paciência, não vai nos faltar perseverança, não vai nos faltar ânimo, não vai nos faltar fé, não vai nos faltar. Por quê? Porque a nossa fé foi provada. E quando a nossa fé é provada, nós aprendemos a ser pessoas melhores. Aguarda um segundo. E hoje eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu sou uma pessoa muito melhor por causa dos nãos que Jesus me deu. Se ele tivesse dito sim para tudo que eu pedi para ele, eu não estaria aqui hoje falando para vocês, Kátia. Eu não estaria. Se Deus não tivesse me dado não em algum momento da minha vida, eu estaria fazendo tudo o que eu pudesse, menos me preocupando com as dores dos outros. Se Deus tivesse me dado o sonho de trabalhar com televisão, que era o maior sonho da minha vida, e quem me conhece sabe disso. Se Deus tivesse realizado esse sonho no passado, conforme eu queria, conforme eu tinha pedido, conforme era o meu desejo, o desejo do meu coração, eu hoje não estaria aqui falando para vocês sobre Jesus. Hoje eu não estaria aqui dizendo para vocês que Deus é bom. Hoje eu não estaria aqui, porque se eu tivesse conseguido aquele emprego, aquele teste, se eu tivesse passado naquele teste para aquele programa de televisão, eu não estaria firmada na rocha, eu não estaria firmada em Jesus. Se eu tivesse apresentado aquele programa naquela televisão lá de Brasília, eu com certeza não estaria aqui. Ou seja, o não de Deus provou a minha fé. A prova da fé me deu paciência. A paciência me deixou completa, sem faltar nada. Amém? Aleluia! Então o não que você recebeu até agora, Deus está tratando em você.
Está forjando o caráter dele em você, assim como forja em mim, para que no tempo certo ele nos abençoe. E o tempo certo é o tempo do Senhor. E na vida dessa viúva o tempo certo chegou. Ela não desistiu, Kátia Fabiano, ela não desistiu, parada do sabor. E o que aconteceu? Ela não desistiu e o juiz foi obrigado a entregar a bênção dela. Ainda que ele não quisesse, ele foi obrigado a entregar a bênção dela. Aquela mulher recebeu a bênção que estava pedindo Micaela, recebeu a bênção que clamava Michele, recebeu de Deus. E olha o que aconteceu, verso 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto, o injusto juiz. Ouça, gente, o que está dizendo o juiz que não é justo. Ouça o que está dizendo o juiz que não quer julgar a causa de ninguém. Não desista. Ouça, gente, ouça isso. O juiz era injusto. O juiz não queria julgar a causa. O juiz não estava nem aí para aquela mulher. O juiz não se preocupava com a causa dela, mas ele foi obrigado por Deus a entregar a vitória que aquela viúva clamava e pedia e importunava constantemente na porta da casa dele. E olha o que diz o juiz que é injusto. Ou seja, se o juiz que é injusto pode nos dar coisas boas, se o pai, eu, mãe, você que é pai, pode dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o teu pai, o meu pai, o nosso pai que está nos céus. Se a gente pode dar coisas boas para os outros, imagina Deus. Imagina o que Deus não pode fazer por você. E Deus, verso 7, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que lhe pareça tardio para com eles? Aleluia! E Deus não fará justiça a você? Deus não fará justiça na sua vida? Por acaso você é filha desse Deus que não faz justiça por você? Por acaso você é filha desse Deus que não se preocupa com as suas dores? Deus se preocupa com as nossas dores. E não é porque a gente merece, volto a dizer, é a graça dele, é o favor dele, é a glória dele. Não é porque eu sou merecedora, não é porque você é merecedora, porque nós não somos. Não é o que nós fazemos que nos faz perfeitas para Deus, porque nós não somos perfeitos. É a graça dele. A graça dele que está sobre nós. Peraí que eu preciso beber água. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Ainda que pareça tardio, tá tarde pra você? Parece tarde pra mim? Parece tarde pra você? Eu te entendo, meu amigo. Eu te entendo, minha amiga. Mas pra Deus tá no tempo certinho, viu? Tá no tempo certinho. Verso 8. Digo-vos que, olha o juiz injusto falando isso, tá? Era o juiz que não estava se preocupando com ninguém. Era um juiz que não se preocupava com ninguém. O que ele disse? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Não, na realidade, gente, desculpa. Quem tá falando isso aqui é o Senhor, tá? Eu falei que era o juiz, tá falando. É o Senhor quem tá falando. Erros. Digo-vos que depressa, o Senhor falando, ele fará justiça. Depressa Deus vai fazer justiça por você. Confia nisso, descansa nisso, crê nisso. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus vai achar fé no seu coração quando ele vier? Não desista. Existe um Deus que está contigo nessa batalha. Existe um Deus que está contigo nessa luta. Existe um Deus que conhece as feridas do seu coração. Existe um Deus que vê a sua importunação. Existe um Deus que ouve você bater na porta. Bata na porta e ela será aberta para você. Peça e você receberá. Bata na porta e ela vai ser aberta. Confia no Deus da tua vida. Não desista. Não desista. Pensa, lembra, quando a tua fé é provada, você aprende a ter paciência. Quando você recebe paciência, você aprende sobre perseverança também. Quem persevera é constante, seja constante em buscar o Senhor, seja constante em crer no Senhor. Não desista dos sonhos que Deus depositou no teu coração. Eu hoje estou aqui, não estava naquele programa que era o que eu mais queria na minha vida. Eu hoje estou aqui para falar de Jesus para vocês, porque esse é o plano de Jesus na minha vida. Confia que existe um plano de Deus para a tua vida melhor, maior do que o teu. Confia que no tempo de Deus as coisas vão se encaixar. Confia que assim como essa viúva recebeu a vitória dela, você, Sheila, você, Cris, Bia, Michele, Kátia, nós, Patrícia, nós vamos receber as vitórias que Deus tem reservado para nós. Nós vamos receber, não por merecimento, mas por graça. Nós vamos receber por graça. E não é arrogância.
Dizer que nós vamos receber não é arrogância. É confirmar o que está escrito na palavra do Senhor. Porque está escrito na palavra do Senhor que Deus fará justiça depressa por aqueles que clamam de dia e de noite por Ele. Deus fará justiça por você. Clamo, Jesus, para que nós que estamos aqui possamos contar os testemunhos. Jesus, que a gente possa contar esses milagres. Jesus, que a gente possa anunciar as grandezas, as maravilhas do Senhor. Revela para nós o teu poder. Jesus, derrama sobre nós os teus molhos. Jesus, nos dá paciência, tranquilidade, perseverança, constância, humildade, que a gente esmurre a porta, mas com humildade, com sabedoria. Revela o teu poder sobre nós, Senhor, e que o teu nome seja engrandecido por meio das nossas vidas, hoje e para sempre. Dá saúde, paz, alegria às tuas filhas e aos teus filhos que aqui estão. Entrega, Pai, as causas que estão perdidas. Entrega, Jesus, porque eu sei que o tempo do Senhor é perfeito e melhor que o nosso e nós confiamos no teu tempo. Em nome de Jesus, eu glorifico a Deus por você que esteve aqui, que está. Vou postar essa live agora. Tenho que ir embora porque tá dando 1 hora. Não posso passar de 1 hora. Tenho 1 segundo para falar para você. Jesus te ama. A tua causa está nas mãos do Senhor. Confia nele. Não desista. Existe um Deus que recebe a sua oração. Que Jesus te abençoe. Ó, um beijo muito grande. Minha amiga Michele, amo você. Kátia, a paz do Senhor sobre a sua vida. Minha amiga Rose que entrou agora, um beijo. Eu te amo. Você é linda. Jesus abençoe minhas amigas Patrícia, Silvia. Minha mãe que entrou. Quem for entrar depois. Geisa, quem tiver aí já, quem for entrar, Deus abençoe Bia, Josilene, todos, quem eu lembrei, quem eu não lembrei, Simone, quem eu vi o nome, quem não vi. Deus é grande, viu? Ele fará justiça depressa por nós, Ele ouve o nosso clamor. Deus abençoe. Beijo, Michele, Luciana, Andresa, beijo, gente. Jesus é conosco, Deus está conosco, aleluia.